Bom, pessoal do mundo automotivo, firmeza. Nesse vídeo eu vou falar sobre um carro bem top dos anos 70 e 80 e 90. Poucos carros deixaram uma marca tão profunda na história automobilística brasileira quanto o Chevrolet Chevette. Compacto, resistente e com uma personalidade única, o pequeno Chevrolet foi muito mais do que um simples meio de transporte. Tornou-se símbolo de uma época e um verdadeiro ícone nacional. Produzido por 2 décadas, o Chevette atravessou gerações e permanece até hoje como um dos carros mais queridos do Brasil. Tudo começou em 1973, quando a General Motors do Brasil decidiu lançar um novo modelo compacto, acessível e econômico para disputar um mercado em crescimento. O país vivia o chamado milagre econômico, e as famílias buscavam carros práticos, confiáveis e que se encaixassem no orçamento. A GM, atenta a essa necessidade, trouxe para o Brasil um projeto europeu de sucesso, o Opel Kadett C, produzido na Alemanha. A versão brasileira foi adaptada às condições locais e batizada de Chevrolet Chevette. O Chevette foi o primeiro automóvel da Chevrolet totalmente fabricado no Brasil, produzido na planta de São José dos Campos, SP. Logo em seu lançamento, o modelo se destacou por ter motor dianteiro e tração traseira, uma combinação que oferecia excelente dirigibilidade e desempenho, algo raro entre os compactos da época. Equipado inicialmente com um motor 1.4 de 4 cilindros e câmbio manual de 4 marchas, o carro entregava um bom equilíbrio entre economia e força, ideal para o trânsito urbano e para as estradas brasileiras. O design também conquistava. Com linhas retas e elegantes, faróis duplos e um toque europeu, o Chevette parecia moderno e sofisticado em meio a concorrentes como o Fusca, Brasília e Corcel. Mas antes de continuar, deixe aí nos comentários qual carro você prefere, o Corcel, a Brasília ou Chevette. Era um carro simples, mas com aparência de carro grande. Essa combinação de estilo e praticidade fez o modelo cair rapidamente no gosto popular. Já em 1974, o Chevette estava entre os carros mais vendidos do país. Nos anos seguintes, o modelo evoluiu e ganhou novas versões. Em 1975, a Chevrolet apresentou o Chevette SL, uma opção mais luxuosa, com detalhes cromados, acabamento interno aprimorado e novos itens de conforto. Pouco depois surgiram o SLE, o GP e o GP5, versões com apelo esportivo que fizeram sucesso entre os jovens da época. O Chevette GP, com suas faixas laterais e visual arrojado, era o sonho de consumo de muitos motoristas iniciantes. O sucesso do Chevette estava não apenas em seu visual e desempenho, mas também em sua mecânica simples e confiável. Era fácil de consertar, barato de manter e resistente como poucos. As oficinas do Brasil se acostumaram a trabalhar com o modelo, e as peças eram encontradas em qualquer canto. Isso fez do Chevette o carro ideal para quem buscava independência, fosse o jovem recém-habilitado, o trabalhador ou o pai de família. Ao longo dos anos, a Chevrolet diversificou a linha para atender diferentes públicos. Em 1978, chegou o Chevette Hatch, com um design moderno e esportivo, voltado para quem queria algo diferente. Logo depois vieram o Chevette Sedan 4 portas, ideal para famílias, e a charmosa Marajó, uma perua compacta que unia o conforto do Chevette com o espaço de um utilitário. E, para o público que precisava de robustez, nasceu a Chevy 500, uma picape leve derivada do Chevette que conquistou pequenos empresários, comerciantes e agricultores. Essas variações ajudaram a manter o modelo vivo por décadas. Era um carro para todos os perfis. Econômico para o uso urbano, confiável para longas viagens e versátil nas versões utilitárias. O Chevette foi literalmente o carro do povo. Nos anos 80, o modelo passou por importantes atualizações mecânicas. O motor 1.4 foi substituído pelo 1.6, mais eficiente e potente. O câmbio ganhou 5 marchas e o interior foi modernizado com novos painéis e instrumentos. Mesmo com a concorrência de carros mais modernos, como o Fiat 147, o Volkswagen Gol e o Ford Escort, o Chevette se mantinha firme.
Seu comportamento de direção continuava sendo um dos melhores entre os carros compactos, graças à tração traseira que proporcionava prazer ao volante. E enquanto o mercado se modernizava, o Chevette se transformava em parte da cultura popular brasileira. Era o carro de quem estava começando a vida, de quem comprava o primeiro automóvel e também de quem queria algo simples e confiável. O modelo apareceu em novelas, filmes, músicas e piadas, ganhando o status de ícone popular. Quem teve um sempre lembra com carinho. Era o carro que acompanhava o dono em todas as fases da vida: trabalho, viagens, festas e histórias de amor. Nos anos 80 e início dos 90, o Chevette ainda se mantinha como uma opção viável. Mesmo sem grandes inovações, seu preço competitivo e a confiança que inspirava garantiam boas vendas. Mas o tempo cobrava seu preço. As normas de segurança e emissões evoluíam, o mercado exigia novos designs e tecnologias, e a tração traseira começava a ser considerada antiquada entre os carros pequenos. Em 1993, após 20 anos de produção ininterrupta, o Chevette se despediu das linhas de montagem. A General Motors anunciou oficialmente o fim do modelo, substituindo-o por carros mais modernos, como o Kadett, o Monza e depois o Corsa. A última unidade fabricada foi um Chevette L azul, símbolo do encerramento de uma era. Para muitos, aquele momento marcou o fim de um capítulo especial da história da Chevrolet no Brasil. Mas o fim da produção não significou o esquecimento. Pelo contrário, o Chevette se transformou em objeto de culto entre entusiastas e colecionadores. Hoje, há clubes de Chevette espalhados por todo o Brasil, com encontros, exposições e passeios dedicados exclusivamente a ele. Em cada evento, é possível ver exemplares impecavelmente restaurados, versões raras e até modelos preparados com motores potentes e visual esportivo. Um dos fenômenos mais interessantes foi o surgimento do Chevette Turbo, uma reinvenção moderna do clássico. A partir dos anos 2000, o Chevette se tornou o queridinho dos preparadores e entusiastas de arrancada e drift. Sua tração traseira e o baixo peso da carroceria faziam dele uma base perfeita para receber motores turbinados. Com o tempo, o modelo virou um dos favoritos nas pistas e nas ruas, mostrando que o espírito esportivo do Chevette continuava vivo. Muitos jovens, que nem sequer haviam nascido quando o carro foi lançado, passaram a admirar o modelo pela sua autenticidade e potencial de personalização. Assim, o Chevette ganhou uma segunda juventude, agora como símbolo de resistência e criatividade automotiva. O legado do Chevette vai além das pistas e dos encontros de colecionadores. Ele também guarda várias curiosidades históricas. Foi exportado para países da América do Sul, como Paraguai, Chile e Uruguai, e em alguns lugares recebeu outros nomes como Opel e Vauxhall, dependendo da origem do projeto. Também foi o último carro compacto nacional com tração traseira, o que o torna único entre os modelos brasileiros. Além disso, teve até uma categoria de automobilismo exclusiva, a Copa Chevette, que revelou talentos e fez sucesso nas pistas durante os anos 80. Mas o que realmente faz o Chevette ser eterno não está apenas nos números ou nas curiosidades, e sim nas emoções. Ele representa a simplicidade e a resistência do povo brasileiro, sempre capaz de fazer muito com pouco. Um carro que acompanhou gerações e continua despertando nostalgia e admiração. Seu ronco inconfundível, o câmbio preciso, o painel simples e o cheiro característico do interior são lembranças que ficaram gravadas na memória de quem viveu a época. Muitos donos guardam o carro como uma relíquia, cuidando dele com o mesmo carinho de décadas atrás. Outros restauram Chevettes abandonados, devolvendo-lhes o brilho e a história que nunca deveriam ter sido esquecidos. O Chevette foi mais do que um automóvel. Foi companheiro, ferramenta de trabalho e símbolo de liberdade. Um carro que uniu desempenho, economia e carisma em uma receita difícil de repetir. Mesmo com o passar do tempo, continua despertando o mesmo sentimento em quem o vê rodando pelas ruas, o sorriso nostálgico de quem reconhece um verdadeiro clássico. Hoje o Chevette vive em clubes, nas mãos de colecionadores, em garagens e nas pistas de arrancada. E também vive nas lembranças de milhões de brasileiros que, em algum momento, cruzaram o país a bordo de um.
Seja original, modificado, turbinado ou restaurado, o Chevette continua sendo um símbolo da história do automóvel no Brasil. De 1973 a 1993, ele percorreu um caminho impressionante. Enfrentou crises econômicas, transformações sociais e evoluções tecnológicas, e resistiu. Talvez essa seja a melhor definição do Chevette: resistência. Um carro simples, mas eterno. Quando o motor de um Chevette liga, não é só o som de um carro antigo que se ouve, é o eco de uma época em que dirigir era mais do que se deslocar. Era sentir o prazer do asfalto, o vento no rosto e o orgulho de possuir um pedaço da história brasileira sobre rodas. O Chevrolet Chevette pode ter deixado as fábricas há mais de 30 anos, mas continua firme na memória e no coração de quem entende que os verdadeiros clássicos nunca morrem. Porque, no fim das contas, o Chevette não foi apenas um carro, foi um companheiro de jornada, um símbolo da simplicidade e da paixão por dirigir. E por isso, ele continuará sendo para sempre o pequeno grande Chevrolet que conquistou o Brasil. Se você gostou desse vídeo, comente aí embaixo se você tem ou já teve um Chevette ou conhece alguém que tem. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.